relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então, quando eu estou dizendo isso, por quê que eu estou dizendo isso? Tonterias. Por exemplo, o irmão Branham estava, olha isso aqui, o irmão Branham estava, preste bem atenção nisso aqui, o irmão Branham estava, citando uma pessoa na pregação dele. Ele estava de pé no púlpito pregando. Ele estava pregando, irmãos, para toda a América ali, estava sendo transmitida, era transmitido. Ele disse que só não mataram ele porque Deus não permitiu, mas ele disse que em campanhas ele podia ver a mira do infravermelho na sua testa. Quantos lembram disso, igreja? Ele dizia, eles só não me mataram porque Deus não permitiu? Quantas tentativas, irmãos, quantas vezes o diabo tentou matar ele por aquilo que ele pregava? Tá, e por que essas tentativas se ele era um falso profeta? Por que essas tentativas se o que ele falava não tinha nexo? Quantos irmãos, pregadores, quantas pessoas ele desafiou na Índia? Vocês lembram ou não? Na Índia, quando ele estava lá, e aquele menino cego, ele disse, eu desafio todos vocês. Quantos? Se aquilo era falso? Preste bem atenção no que eu estou falando. Ele estava pregando, irmãos, ele não estava escrevendo o livro, ele estava pregando, ele estava no púlpito pregando. Ele não estava lá no quarto dele, lá na casa dele, escrevendo um livro e publicando. Ele estava pregando, ele estava nos púlpitos pregando a palavra. E aqui, ele estava citando esse homem aqui, irmãos. Este homem que ele estava citando aí, esse homem é conhecido como um ministro, teólogo da igreja adventista do sétimo dia. Que ele aqui tem, acho que a data do nascimento dele, 3 de maio de 1832. Aí morreu em 1903. Um adventista, nasceu em 3 de maio de 1832 e morreu em 6 de março de 1903.
Um indivíduo extremamente versátil, criativo. Algumas de suas contribuições menos conhecidas incluem seu trabalho como poeta, escritor de hinos, inventor e gravador. Ele patenteou uma pena artificial com um tornozelo móvel e uma carteira escolar com um assento dobrável melhorado e várias outras invenções e tudo formado, né, na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em 1863. Ele foi eleito como primeiro secretário, mais tarde manteve a mesma posição novamente 5 vezes, foi autor de livros, autor de várias coisas, né, que deu início do adventismo, deu contribuições aos adventistas do sétimo dia e tudo. Então, quem que o profeta estava falando? Qualquer homem ele estava apontando, irmãos? Vocês estão entendendo? Por isso que eu disse. Ele estava apontando, ele disse, olha, ele estava dizendo, eu estava tirando isto de um velho contexto, eu não tinha nada a respeito, não sei o que é o segundo selo, nada mesmo, mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei há vários anos, e eu anotei, e eu tinha compilado esse contexto do Dr. Smith. Ele citou o nome do homem ou não citou? Citou, irmãos? Ele omitiu? Ele estava aqui dizendo, olha, eu vou pregar algo e tal. Não, ele disse, eu tirei algo. Por quê? Vocês vão entender a continuação da minha meditação hoje, talvez um encerramento sobre cabos soltos, né? Sobre pontas soltas. Aí ele disse assim, olha aqui, vamos continuar ali, volta de novo na mensagem. Eu quero que você preste muita atenção. Ele disse, eu tinha compilado esse contexto do Dr. Smith. Muitos professores grandes e notáveis, dos quais eu tinha compilado isso. Só dele que ele falou? Não. Que mais? De muitos professores. Grandes e notáveis, dos quais eu tinha compilado isso. E todos eles criam nisto, de modo que eu havia anotado. E eu estava para dizer, bem, agora irei estudá-lo a partir deste ponto de vista. E ali por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala e a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto. Veja, desde o primeiro selo sendo aberto, estou tão certo quando estou aqui esta noite, de que esta é a verdade do Evangelho que vou falar aqui. Eu sei que é. Por quê? Agora ele vai aqui, porque se uma revelação, é contrária ao quê, irmãos? Se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. Ele estava dizendo que a revelação era dele? Ele falou que é a minha revelação? Não. Ele disse, se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. E você sabe, tem coisa que pode parecer absolutamente verdadeira e ainda assim não ser verdadeira. Está vendo? Parece que é, mas não é. Então ele começa, você vê que ele diz, eu ia cometer um grande engano. Ele estava ali estudando. Ele disse, eu peguei anotações de homens, professores. Só que nós temos que conhecer toda a história, não é, irmãos? Não é verdade, irmãos? Temos que conhecer toda a história. Por isso que eu disse, uma das coisas, né, que a gente tem que meditar, as pessoas vão nas literatura e pensam que a literatura é uma escrita. Não, a literatura é um sermão. Ele estava pregando lá, como eu disse. Ele estava pregando, ele estava anunciando isso. Por exemplo, agora, vamos aqui, mais um pouquinho aqui. Quero trazer isto aqui. Ele, na mensagem A Festa das Trombetas, ele torna a falar sobre este assunto aqui. Se vocês estão acompanhando nas terça-feiras, vocês vão lembrar disso aqui.
ele fala aqui no parágrafo, quando ele está pregando as trombetas, olha isso aqui. Ele está falando sobre as trombetas, nesse sermão aqui, e quando chega ali no... Ele fala no parágrafo 39, né? No 38 ele diz assim: agora então, quando terminamos com o livro da revelação da igreja, o que Deus fez, aquelas 7 igrejas, as quais estavam em sua infância ou em sua sombra na Ásia Menor, então o Espírito Santo revelou e abriu para nós todos os mistérios ali, como ele restaurou sua igreja no decorrer da história. E se vocês não têm as 7 eras da igreja em fita, seria bom se vocês as ouvissem. Em breve elas estarão em forma de livro. Vocês viram aqui agora? Em breve elas estarão em forma de livro. Ele diz, mas tem em forma de fita, pregação. Então, simplesmente deixando isso nesse ponto, e presumindo que depois de um tempo nós iríamos pregar sobre os selos, não sabendo o que os selos eram, eu tinha minha própria ideia. Ele está dizendo o que ele tinha ou não? Irmãos, vamos lá. O que ele está dizendo que ele tinha? Ele disse, eu tinha minha própria ideia, como todo ministro, por ler, talvez o quê? Por ler, talvez, o que os outros homens tinham dito. E crendo, tanto quanto me era possível, como eles. Vocês estão compreendendo o que ele está dizendo? Bem compreendido? Então, ele está dizendo, olha, eu tinha... Olha aqui, vamos voltar um pouquinho. Ele diz, eu tinha minha própria ideia, como todo ministro, por ler, talvez, o que os outros homens tinham dito. Por isso que é complicado ler livros, sempre tenho dito. Você forma ideias. Você forma ideias. Se não tiver o filtro. Se não tiver o filtro do homem que pensa. Não sei se algumas das mensagens o profeta fala, eu tenho anotado que ele leu uma vez um livro chamado O Deus Silencioso. Ele disse, um livro chamado O Deus Silencioso. E ele disse que a pessoa que lê aquele livro, se ela não... Ele disse como diz, não seria bom ler, em outras palavras. O Deus Silencioso. Uma vez eu preguei sobre isso, tem nas minhas anotações, não sei se as minhas vão conseguir encontrar essa citação aí. Que ele disse, o Deus Silencioso. Ele disse, eu li um livro, O Deus Silencioso. E ele estava falando aqui o que os outros homens tinham dito. E crendo o tanto quanto me era possível com eles. Sobre o quê? Sobre as coisas que tinha... Sabe o que é esboçado, né? Esboçado é anotado ali para pregar. Suas conclusões. O que ele vai citar ali? Vamos todos juntos ali, ó. O que ele vai citar ali? Eu tinha quem? Eu tinha lido o livro de quem? Do senhor Smith. William Smith. O qual é um professor adventista. Eu tinha lido seus pensamentos sobre isto. Eu tinha lido os do senhor Larkin. Ele cita outro homem aqui. Que ele leu os livros dele. Deixa eu ver se é esse aqui.
Ele fala, eu tinha lido um livro. É esse Deus silencioso, mas ele disse, eu tinha lido um livro sobre o Deus silencioso. Se não fosse... Ele disse que se não fosse ali, né, tem que tomar cuidado para ler esse livro. É mais ou menos, é um contexto assim sobre esse assunto. Mas deixa eu continuar aqui. Coloca a foto desse senhor Lark aí, irmã. Esse aí, ó. Quem que é ele mesmo? Eu coloquei ali para a irmã. Quem que é ele mesmo? Deixa eu ver aqui se nós temos aqui. Lá, coloca o histórico dele para mim, assim, irmão, da onde está lá, da foto lá. Clarence Link, né? Clarence Link, coisa aqui. Quem ele era? Põe para mim lá coloca lá. Só para que vocês vejam. Ele está falando, ele fala desses dois homens, adventista, e esse aqui era um batista. E o irmão Branham foi um batista. Vocês lembram, irmãos? Ele foi. Eu estou falando com vocês ou não? Vocês lembram que ele foi ou não? Nós estamos falando coisa séria, não estamos? Estamos conversando aqui, falando de coisas sérias, sem tonterias. Ele foi um batista? Sim, foi um batista. Ele foi ordenado na igreja batista. Se ele foi ordenado na igreja batista, ele conhecia esse homem? Ele conhecia, não conhecia o homem, mas conhecia sobre os seus estudos, ou não conhecia, irmãos? Seus escritos, seus pensamentos. Clarence era um pastor batista americano. Professor da Bíblia e autor cujos escritos sobre dispensacionalismo tiveram um grande impacto na cultura visual protestante conservadora no século XX. Vocês entenderam? Vocês entenderam, irmãos? Ele está escondendo que ele leu o livro dele ou não? Não, eu vou ler. É como se fosse assim, eu vou ler os livros deles e vou pregar para a igreja para dizer que eu sou... Eu que estou trazendo essas palavras aqui, essa revelação... E por detrás é ele. É isso que ele está falando aqui, irmãos? Vocês estão... Volta lá para a mensagem agora. Sai daí e volta para a mensagem. O que ele está dizendo na mensagem dele? Eu li... Olha, volta lá, irmãos. Ele está dizendo, eu tinha lido seus pensamentos sobre isso, né? Eu tinha lido os do Senhor, né? Link, né? Clarence. Eu tinha lido, só leu só dos dois ou não? Tantos diferentes de seus comentários sobre isto. Mas, de um modo ou de outro, eu pensava ter um pequeno ponto de vista disto. Eu mesmo. Que poderia ser diferente em certos lugares. Mas, tentando uma vez... Apenas falando de 3 temas, uma vez ele disse, eu preguei os 4 temas dos cavaleiros. Eu preguei sobre isso 4 noites. Uma sobre um cavalo e outros. Mas então, um pouco antes disso acontecer, foi-me dada uma visão. Então, ele está dizendo que uma vez ele pregou sobre isso. Ele pregou baseado no quê? Nos pensamentos. Naquilo que ele tinha lido. Você viu que ele falou que ele quase cometeu um engano quando ele começou a pregar o primeiro selo? Vocês entenderam isso? Se não fosse o Espírito Santo ir lá e... Porque quando ele pregou a primeira vez sobre o cavalo branco, ele disse que o cavalo branco era Cristo, o primeiro cavaleiro lá. Quantos lembram dessa citação dele? Ele disse isso mesmo. Mas aonde que ele estava baseando? Ele, irmãos, ele disse, como qualquer ministro, pregador... Mas, preste bem atenção, irmãos. A revelação não era dele, a revelação era do Espírito Santo. Por isso que eu li lá aquelas escrituras. Quem? Eu dou graças ao Pai por ter escondido essas coisas dos sábios, entendido, e revelaste aos pequeninos. Então ele começa a dizer, né?
Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás aqui, falar sobre o livro que eu citei aqui. O profeta disse: tantas vezes as pessoas se compadecem. Ó, eu li um livro, não faz muito tempo, sobre o Deus silencioso, apresentado por alguns desses modernos filósofos que tentam afastar você de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, você pode ser facilmente abalado. Olha isso aqui, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção. Ó, por isso que eu digo, ó, ele estava lendo esse livro aqui. Quem estava lendo? O profeta. Né? Modernos filósofos que tentam afastar você de Deus. Como afastar você de Deus? Através de um livro, através de filosofia escrita. Agora, se você não conhece o quê? Se você não conhecer a palavra de Deus, e o quê? Tá, qual que é o plano de Deus? Você conhece o plano de Deus? Você conhece a palavra. E que mais? E o plano de Deus, se você não conhecer a palavra e o plano de Deus, você pode o quê? Você pode ser dificilmente, né? Ah, mas é difícil, não. Facilmente abalado. Você pode ser facilmente abalado. Quantas coisas estão apresentando hoje na internet, irmãos? Quantas coisas? Vai sem conhecer a palavra e quem mais? E o plano de Deus. Vai. Dentro do plano de Deus, irmãos, dentro do plano de Deus, a igreja, ela é conduzida sem pastor ou não? Dentro do plano de Deus? Não sei se você conhece o plano de Deus, você conhece? No plano de Deus tem que ter um pastor ou não? A ovelha conduz a si mesma ou não? Tá. Então, se você é uma ovelha e você vê alguma coisa, aquilo tem que passar pelo filtro, não tem? Aí você deixa o plano de Deus. Aí você fica facilmente o quê? Abalado e não sabe por que vem. Quantas coisas tem na internet hoje? Abre lá, você vai ver quantas coisas tem. Quantas coisas tem. Mas você tem que conhecer o quê? A palavra de Deus. Vai lá na palavra de Deus e vê que... Vai lá na Bíblia, nas Escrituras. Não precisa ir muito longe. Leia a palavra. Leia as Escrituras. Você vai ler lá. Então, Deus compara os seus filhos como ovelhas. E Ele constituiu para apacentar as ovelhas pastores. Ah, mas tem os pastores mercenários, tem os pastores cruéis e lobos. Ele disse que teria? Sim. Mas ele disse que teria os verdadeiros. Tem que ter os verdadeiros. Olha o que ele disse, irmãos. Ser facilmente abalado. Mas, quando você vê o quê? O plano de Deus, o seu programa, então o quê? Vai respondendo, pela fé, você sabe que é Deus. Pelo quê? A revelação. Agora preste atenção nisso aqui. Vamos voltar de novo lá então. Eu só coloquei isso aqui para vocês verem, para vocês observarem, irmãos, que hoje, igreja, irmãos, você lê isso, você lê aquilo, você lê isso, você lê aquilo, você ouve isso, você vai baixo, deixa eu ouvir isso, deixa eu ler aqui, deixa eu ler aqui. O que eu queria ver? Essa mensagem é: a semente não herda com a palha. Marque aí, a semente não herda com a palha. Você ouve isso, você ouve aquilo, você vai lá, e se você não cuidar, você vai ser facilmente abalado.
Se o profeta citou ali, irmão, se você não conheceu o programa de Deus. Vamos voltar de novo na mensagem A Festa das Trombetas. Ele disse que ele leu, eu tinha lido os do senhor Link, né? Clarence. Quem que ele era? Ele era, nós vimos aqui que ele era um batista, isso, né, irmãos? Vamos lá. Esperar ela colocar aqui para mim. Volta lá. No senhor Clarence. Então, né, um professor da Bíblia, um autor batista, americano. Então o profeta está dizendo aqui, ó, eu tinha lido, ó, tantos diferentes de seus comentários sobre isto, mas de um modo ou de outro, né, eu pensava ter um pequeno ponto de vista. Eu mesmo, que poderia ser diferente de certos lugares. Mas tendo, aí ele fala dos cavaleiros, mas aí no 41 diz, mas então, um pouco antes disso acontecer, foi-me dada uma visão, a qual está na fita. Quando ele diz que está na fita, o que ele quer dizer, irmãos? A qual está na fita? Vamos ver se vocês captam isso. A qual está na fita, quer dizer, agora vocês podem ir lá, a qual eu preguei. Sim, exatamente. Eu preguei sobre isso, eu falei sobre isso. Que eu deveria ir a Tucson, lá no deserto, em cima na montanha, onde eu estava com alguns irmãos. Falou acerca de uma grande explosão que ocorreria, 7 anjos desceram. Eu, pensando eu mesmo que esse seria o fim da minha vida, né? Falei para minha esposa para ficar com o Billy, o que fazer com as crianças, assim por diante, até que nos encontrássemos novamente do outro lado. Então um dia, no Queno Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, eu estava de pé, com minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disso? Vocês sabem disso? Eu fiquei lá parado e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não sabendo o que isso significava, isso deixou-me com uma voz, que disse, esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão. Você viu que tem que ter a revelação? Não? Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das trombetas, ou melhor, dos selos, que eu deveria retornar aqui em Jeffersonville e pregar os selos. E lá, se alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisto. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e os outros tinham o quê? Omitido. A Bíblia se tornou nova. Por que se tornou nova para ele? Porque veio a revelação daquilo. Você entendeu, irmãos? Veio a revelação daquilo. Todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com o que, irmãos? Com a Escritura, não está tirando a Bíblia, as Escrituras. Aquela foi a palavra a qual sempre tem sido. Amém. Eu estava tão inspirado e dirigido, então quando cheguei a esta parte aqui de pregar as 7 trombetas, pensei, bem, eu não vou tentar pensar nada. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, ele está colocando, quando eu fui lá no quarto, eu comecei a ver as notações, e isso, se não fosse o Espírito Santo, eu teria cometido um engano, porque eu li o livro desse, eu li o livro daquele, eu vi isso, eu vi aquilo. Ele estava omitindo para nós que ele leu algum livro, irmãos? Estava? Ele omitiu algum nome? Não está aqui o nome que ele citou? O nome desses homens, esses estudiosos? Não, ele não omitiu nada. Ele disse, eu li assim, eu li aqui. Disse, mas vocês têm que ir para as Escrituras e buscar a revelação de Deus no seu coração. Amém. Está contente por isso nessa noite? Estão entendendo? Então ele disse, eu não vou tentar pensar nada, simplesmente vou esperar até aquele tempo e deixá-lo revelar isto para mim.
E então ontem, quando eu entrei no quarto e me perguntei, desculpe-me, foi antes de ontem, quando eu entrei no quarto para tentar compreender, foi ali que o Espírito Santo abriu isto. Para mostrar-me a razão pela qual isto nem seria proveitoso para a igreja nesse tempo, porque isso não tem nada a ver com a igreja de modo algum. Agora, os mistérios ocultos de Cristo foram o quê? Totalmente revelados aonde? Nos 7 selos. Isto revelou, primeiro o quê? As 7 eras da igreja. Abriu as eras e colocou-as em posição tanto com a história como com a Bíblia. E colocou-as em posição como elas estavam. E nos encontramos na última era da igreja, sendo a era da igreja de Laodiceia, a qual era a mais corruptível de todas as eras da igreja, até mesmo desde a primeira de Éfeso, a qual foi uma grande era da igreja. E então, como aqui, o Espírito dando-me uma visão e vendo o que aconteceria, eu desenhei no quadro negro 2 anos atrás. Aqui está isto aqui em cima no desenho. Como é que a luz estava se desvanecendo da terra? O que seria exatamente a maneira como a luz vem sobre a terra, como o Evangelho, e como isso apareceria e se desvaneceria. Não sabendo disto, nessa ocasião, o que significava e como seria. Mas o grande mundo ecumênico teve um encontro com Roma, e Roma, a qual é a mãe de todas as organizações, o Papa, pela primeira vez na história, deixou o Vaticano e foi para Jerusalém e a muitos lugares. Agora, Jerusalém é o antigo centro de toda a religião, é Jerusalém. E neste antigo centro, o Papa de Roma, o qual tem sido o maior inimigo da igreja de todos os tempos, partiu para visitar de Roma para Palestina, Jerusalém. E como nós vemos, eu, não sendo instruído, não conhecendo as palavras, como dizê-la, eu sempre tenho ensinado em tipos com exemplos da natureza. A natureza sempre segue a natureza é Deus. Então ele vai dizer, olha como que eu fui fazendo isso, a inspiração, a revelação. Agora, nós falamos esses dias, falando sobre essas pontas soltas. Então, quando, irmãos, isso começou, preste bem atenção, é um resumo do culto que nós já tivemos. Preste bem atenção nisso agora. Eu vou citar aqui as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas de Daniel aqui, eu não tenho qual é, mas é a de 6 de agosto de 1961. Eu só tenho um parágrafo aqui, se a irmã puder colocar. É 6 de agosto de 1961, que ele pregou várias, né? 3. Qual que é essa daqui? Vamos ver lá. Parágrafo 51. Vê se nós vamos entrar nesta daqui para nós continuarmos nisso aqui. Vamos ver. 6 de agosto de 61. Coloca no parágrafo 50 para mim, nessa mensagem. Coloca para a igreja ver lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó. Agora, hoje estamos abordando o tema que são as 70 semanas. E isto é uma parte importante. As 70 semanas. Agora, sabemos que as Escrituras não podem mentir. Elas têm que ser a verdade. E se este anjo Gabriel veio a Daniel, veio e disse a Daniel que restavam tão somente 70 semanas aos judeus. Agora, nós aplicamos isto a uma semana de 7 dias. Porém, a profecia é sempre dada em parábolas. Vamos firme, não vamos, irmão? Vamos? Estão firme aí? Vamos lá. Agora, sabemos que as Escrituras não podem mentir. Então, irmão, o Mombrana leva nós para onde? Ele sempre leva nós para onde? Para as Escrituras. Ele está tirando nós das Escrituras ou não? Vai lá nas Escrituras.
Ele disse, as Escrituras não podem mentir, elas têm que ser a verdade. Então ele disse, no 51, e assim, sem dúvida que através das eras, olha aqui, irmãos, tem havido centenas, vamos lá, firme, centenas, que mais? Vocês estão acompanhando? Centenas e centenas de pessoas o quê? Eruditos, que mais? Homens capacitados, tratando de explicar o que eram as 70 semanas. Vamos lá, eu tenho lido muitos de seus comentários sobre isto. Eu estou agradecido ao Senhor quem? Quem que era ele? Da igreja adventista, por seus pontos de vistas. Muito agradecido por quem? Pelo doutor Like. Por seus pontos de vistas. Então ele citou o senhor Smith ou não citou? Ele omitiu? Estou fazendo pergunta, irmãos. Ele omitiu? Ele escondeu? Ele não está pregando aqui? Será que tinha alguém que era lá da igreja dele que ouviu ele falar ou não? Não sei se vocês estão compreendendo. Tinha. O irmão Branda está citando o nome do doutor tal. Está dizendo isso? Tinha. Olha como que isso, irmãos. Por isso que eu disse, tira as tonterias, né? Tira as escórias e vai para a realidade. Ele estava pregando, irmão. Quantos homens estudiosos tinha naquela época, irmão Branda, que estava ouvindo ele pregar? Que estava na plataforma, que estava ali homens, né? Eruditos. Ele disse, aí ele estava pregando lá no culto. Ele estava pregando e disse, eu quero agradecer o senhor Smith da Igreja Adventista por seus pontos de vistas. Eu estou muito agradecido, né? Muito agradecido pelo Dr. Like por seus pontos de vistas. Estou agradecido só a ele. Que mais que ele vai dizer assim? Estou agradecido a todos esses grandes eruditos pelos seus pontos de vista acerca disto. E lendo-os, ele lia ou não lia, irmão? Lendo-os, olha aqui, me esclareceu muito. Que pudesse encontrar lugares que parecem corretos. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? Ele está omitindo ou não? Ele está desconectando todos os pontos? Lembra que nós falamos alguns pontos que estavam certos? Precisa mexer ou não? Quem lembra disso, irmãos? Não precisa. Como falamos aqui de Martim Lutero. Quando Martim Lutero veio com justificação, quando veio o último mensageiro, irmão Brana, ele desconectou a justificação ou não? Por fé? Desconectou a igreja? Não, acho que eu vou tirar isso aqui. Não, isso aqui está certo, o justo vive por fé. Por quê? Porque aquele cabo estava dentro de uma escritura correta. Quando veio santificação com ele desconectou aquele cabo? Não, sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas vocês vão ver os cabos que precisavam ainda ser conectados ali. Então ele está citando vários eruditos, homens que ele está dando nome aqui, eruditos, pelos seus pontos de vista acerca disso, lendo-os, me esclareceu muito que pudessem encontrar lugares que parecem corretos, porém, olha o que ele vai dizer, vai lá, Rebeca, porém, para encontrar os pontos de vista, eu pensei que me agradaria explicar, e eu busquei, aonde que ele foi buscar? Na enciclopédia do tempo, para encontrar o significado do tempo. Aonde que ele foi? Você viu onde que ele foi? E encontramos aqui tempos, e o quê? Tempos, que é tempo? Que é semana? Agora, isto tem sido 3.430 anos atrás, desde que isso aconteceu. Desde que Deus começou a tratar com os judeus, muitos anos atrás, Daniel estava, antes de Cristo, naquele tempo eram 538 antes de Cristo, quando ele falou isto por tempo e meio tempo e 70 semanas,
busque onde 70 semanas o tomariam, pois ele ainda estava na Babilônia em 70 semanas. E Deus lhe havia dito que esse era o tempo que estava determinado sobre o povo. Agora, aqui, minha igreja conhece que através dos anos sempre lhes tenho dito, se você quer saber que dia da semana é, olhe para onde? Para o calendário. Amém. Porém, se você quer conhecer o tempo em que estamos vivendo, vigie quem? Os judeus. Esse é o único indicador do tempo. Amém? Amém? Então, olhe para os judeus. Por isso que ele disse que a mensagem dele estava conectada com os judeus. Quando os judeus foram lá e se tornou uma nação, o anjo visitou ele na caverna. Amém? 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 Presta atenção na conexão. Isso dá luz. Agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Na mensagem Shalom, vocês compreenderam essa parte que nós trouxemos até aqui? Ele citou o nome de homens, eruditos, pessoas. Ele leu, e algumas coisas, ele disse, algumas coisas estavam certas. Ele disse, outras coisas precisavam. Ele disse, como por exemplo, irmãos, ele perguntou, me veio agora aqui, ó. Quando ele viu aquela foto que foi tirada daqueles 7 anjos que formaram o rosto de Cristo, você lembra quando que ele perguntou para um teólogo sobre aquela foto? Quem lembra? Vamos ver se tem alguém que lembra. Lembra, Orlando? Orlando? Não lembra? Ele perguntou para um teólogo. Ele perguntou para um teólogo, ele ligou para ele e disse, viu, o que você acha dessa foto aqui? Aí o teólogo respondeu para ele assim, para mim deve ser o corpo glorificado de Jesus. Olha para vocês verem, irmãos, ele ligou para um, eu não sei o nome dele, mas ele ligou para ele. Esse é o corpo glorificado, para mim esse é o corpo glorificado de Jesus. Aí o homem disse, não bate isso. O ponto não, né? O cabo não estava, esse cabo não é aí, em outras palavras. Vocês entenderam, igreja? Não é aí, mas ele perguntou. Agora, você acha então, pensando, irmãos, que o profeta de Deus, ele era, vamos dizer assim, um homem orgulhoso, por assim dizer? Não, eu sou, né? Ele não está dizendo só, eu conversava com esse, eu conversava com esse, eu conversava com aquele, e aquele. Ele disse, e quase cometi um engano, mas o Espírito Santo, amém, veio e não deixou eu cometer este engano. Porque ele tinha uma comissão. Aquele mesmo, irmãos, que impediu ele de fumar, que impediu ele de beber, o mesmo impediu que ele talvez se expressasse os seus pensamentos no púlpito. Vocês podem dizer amém? Você lembra? Não impediu ele de beber? Não impediu ele de fumar? Vinha uma voz, nunca fume, né? Nunca beba, nunca corrompe o seu corpo com mulheres. Vocês acharam aí? Não, né? Será que é difícil ou não? Só escrever lá corpo glorificado. O doutor, eu estava com o nome dele aqui. Mas olha o que ele vai dizer. Mensagem Shalom. Mensagem Shalom pregada em 12 de janeiro de 1964. Ele disse, exatamente como ele nos mostrou as 7 eras da igreja, o que viria. Exatamente como ele nos mostrou o que viria quando colocou aquela luz lá em cima. Em revelação a isto para mostrar ao mundo. Quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que haviam estado atrás daquilo. Olha o que ele vai dizer. Mostrar os cabos perdidos, quer dizer, as pontas soltas. Cada anjo vindo cada dia e revelando os cabos perdidos. Olha lá, ó. Os cabos perdidos que quem deixou aqui? Lutero deixou. Que Wesley deixou.
que os pentecostais deixaram. Está tudo representado lá. Vocês viram isso? O arrebatamento? Essa citação aí. Então vocês puderam ver ali o que ele está dizendo? Mostrar os cabos perdidos, cada anjo vindo, o que o Wesley deixou, o que os pentecostais deixaram, tudo representado lá. E no próprio tipo e sombra do grande Shalom, Jeová, né? Essa aqui é Shalom, 12 de janeiro de 1964. Quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que haviam estado atrás daquilo e mostrar os cabos perdidos. Cada anjo vindo cada dia e revelando os cabos perdidos que Lutero deixou, Wesley deixou, os pentecostais deixaram. Está tudo representado lá. Vocês prestaram atenção nisso? Os cabos, ele veio, esses cabos soltos. Essas pontas soltas. Está tudo representado lá. Agora, essa mensagem que eu citei aqui, o que ele disse aqui, ó, é o irmão Jack Moody, um grande teólogo. Ele fala, e ali quando eu estava observando certo dia, ele fala, quando comecei a pregar às 7 horas da igreja, eu chamei irmão Jack Moody, um grande teólogo, e eu disse, irmão Jack, quem é esta pessoa de pé ali? Há um como o filho do homem de pé ali, cabelo branco com uma lã. Eu disse, ele era um homem jovem. Como poderia ter cabelo branco com uma lã? Então, deixa eu voltar aqui para centralizar isso aqui. Não é sobre a nuvem, é sobre quando ele está pregando às 7 horas da igreja, e ali na primeira era vê um, né, com a cabeleira branca. Está citando as eras da igreja. Só para centralizar aqui. Ele disse, quando comecei a pregar estas 7 eras da igreja, eu chamei o irmão Jack Moore, um grande teólogo, e disse, irmão Jack, quem é esta pessoa de pé ali? Há um como o filho do homem de pé ali, cabelo branco como a lã. Eu disse, ele era um homem jovem, como poderia ter cabelo branco lá? Ele disse, irmão Brana, esse foi seu corpo glorificado. Aquilo não me esclareceu em nada. Ele não chamou o irmão Jack Moore? O Jack Moore não falou para ele o que era? Ele disse, mas aqui não me esclareceu em nada. Porém, quando eu entrei na sala e comecei a orar, ele me deixou saber o que era. Está vendo? Então ele disse, se você quer revelação, ore. Ele não disse, ore. Busque mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então, não fique, irmãos, aí, né, à mercê dessas coisas que estão vindo, não. Você tem um lugar para ajoelhar, você tem um lugar para orar e dizer, Senhor, eu não quero ser enganado. Ele não vai te deixar enganado. Ele disse, eu escondo essas coisas dos sábios entendidos e revelo aos pequeninos que querem aprender. Vocês estão vendo a conexão das coisas? Amém? O Espírito Santo, que não deixou o irmão Brana ser enganado, não vai te deixar você ser enganado também. Você pode até, mas ele vai ao seu encontro. Ele cuida dos seus. Olha o que ele está dizendo aqui. Porém, eu sempre preguei que ele era deidade. Não apenas um... Deixa eu ver se eles conseguem sempre me ajudar aqui na leitura. Vamos ver aqui. Não apenas um homem, ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor e grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra. E Deus, Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente, o que Deus foi. Então você vê que ele foi para a Bíblia. Um disse, não, isto é isso. Ele disse, mas vai para a Bíblia, vai para a Escritura. Na mensagem, você viu que nós citamos aqui, irmão, na mensagem ao primeiro selo, parágrafo 71, só
vocês vão ver que essa aqui é bem esclarecedora sobre isso. O primeiro selo eu citei nos cultos passados, vou citar de novo. O primeiro selo, parágrafo 71, você vê que essa aqui é bem esclarecedora, isso aqui nesse sentido, ó. Ó. 70, né? 70. Então, da Idade Média veio a primeira reforma, Lutero. Podemos dizer amém? Nós entendemos isso, né? Nós falamos sobre isso. O que Lutero trouxe, irmãos? Ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que ocorreram durante aquela era da igreja. Tudo lá naquela época, mas o que ele fez? Mas não as concluiu. Então quem que veio? Wesley, com santificação, trouxe um pouco mais. Irmãos, isso que nós estamos falando não é sério, irmãos? É sério para você isso que nós estamos falando? Nós estamos aqui numa conversação, numa pregação. Nós estamos aqui com almas, não estamos? Almas? Todavia não concluiu. Omitiu coisas por toda parte. Tal como, o que ele omitiu, irmãos? Tal como o quê? A aspersão ao invés de batismo. Então Lutero trouxe justificação por fé, mas o batismo era como, igreja? Vamos ver se vocês estão... Como que era o batismo? Pai, Filho e Espírito Santo. Estava certo esse cabo? Não. Então o que ele fez? O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí, ó. E Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo ao invés de Senhor Jesus Cristo. Todas estas diversas coisas. Então veio a era pentecostal, com o batismo do Espírito Santo. E eles ficaram nisso. Língua estranha, a evidência de se ter o batismo do Espírito Santo e outras coisas. Agora, não pode haver mais eras. É só isso. Qual que é essa era? A era de Laodiceia. Ele fala Filadélfia, mas ele disse era Laodiceia. Mas então, nós encontramos ao estudar o que, irmãos? As Escrituras que o mensageiro, a era vem bem ao final da era. Todas as vezes. Paulo veio ao final da era. Verificamos que Irineu veio ao final da era. Martim ao final da era. Lutero ao final da era católica. E o quê? Wesley ao final da era luterana. Os pentecostais ao final da era de santificação, ao batismo do Espírito Santo. E ao final da era pentecostal devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar esta noite a lhes mostrar por aqui que havemos de receber um mensageiro que vai fazer o quê, irmãos? O que esse mensageiro vai fazer? É sério para a sua alma essa palavra ou não? O que esse mensageiro vai fazer? Tomará o quê? Todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus. Para quê? Para o arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Espero que isso te ajude, irmão. Espero que isso te ajude. Agora, nesse tempo que estamos vivendo no final, você vai ver que sempre acontece isso no final. O que eu estava lendo aqui? Deixa eu ver aqui. Quando tem esse ministério, no final, eu estava lendo um pouquinho sobre o ministério de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo começa a falar algo aqui, né?
Mas por que eu estou entrando aqui? Só quero ver algo aqui, só um pontinho aqui, que até eu procurei, não encontrei, depois eu vou achar, que a Romana fala, que o profeta fala, que todos teve essas questões do final, de fanatismo. Ele cita Martim Lutero, né, que teve um equilíbrio, e ele fala que o ministério dele não seria diferente. Aí eu estava meditando sobre isso, né? E ele diz aqui que no capítulo 1, verso 12 de 1 Timóteo, ele diz: eu dou graças ao que me tem confortado. Vamos ler isso aqui para nós irmos ao final. Vamos ler juntos aqui para nós. Pega a sua Bíblia que você tem. Vamos ler isso aqui, ó. Eu dou graças ao que me tem confortado. Vamos ler conforme ele estava ali, na inspiração. É gostoso você ler na inspiração, ó. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Amém, né? Você viu que interessante isso aqui, né? Ele me teve por fiel pondo-me aonde? No ministério. A mim, que antes fui blasfemo, né? Perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia. Você pode dizer isso também nesta noite? Você alcançou misericórdia? Pode dizer isso? Irmã, pode dizer? Pode... Não, o que você era? O que eu era, né? Mas ele teve você por fiel, te colocando você, né, no corpo, né? Porque o fiz como? Ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor fez o quê? Superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você pode dizer assim mesmo também, né? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Digam todos, para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa o quê? Milícia. Conservando o que em você? Ó, conservando a fé, a revelação, né? E a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, o que aconteceu com eles, irmãos? Fizeram o quê? Naufrágio na fé. Dá para você imaginar o que é o naufrágio, irmãos? Final, ele disse, olha, alguns fizeram o quê? Naufrágio na fé. Entre esses, ele dá o nome de dois. Quem? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Dá para você imaginar isso ou não? Alguns que não manteram isto, que não conservaram isto, alguns que rejeitam, o que acontece? Naufraga na fé. Ele dá o nome desses homens aqui. Eu estava meditando, até eu tirei aqui da minha anotação, que ele fala que alguns diziam, uma escritura que eu tirei aqui da minha anotação, vocês podem me ajudar, deixa eu ver se está aqui, que alguns
Aqui, ó, achei. 2 Timóteo capítulo 2, verso 14. Aí ele fala assim, ó: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade, mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Agora olha aqui, ó. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são quem? Ele cita de novo: Emineu e Fileto. Aí eu fui, igreja, eu fui um pouquinho ver o que é. Você sabe o que é essa gangrena, irmãos? É. Eu fui ver isso aqui. Coloca lá para eles. Eu fui ver. Estou terminando a minha meditação aqui. Preste minha atenção. Isso aqui. Vamos ver se elas colocaram para mim lá. Hã? Tá, mas eu quero colocar lá aonde eu entrei no site lá. Isso. O que é gangrena? Dá uma olhada nisso. O que é gangrena? Paulo estava dizendo aqui algo forte, não estava, irmãos? Ó. E a palavra desses roerá como gangrena. Veja bem, a conexão da mensagem, aquilo que nós estamos falando, a importância disso. Paulo, que é isso, Paulo? Fala, o que é isso? Aí nós temos só uma imagem ali do que é. Mas agora, sai dali um pouquinho, observe isso aí e vamos no significado. A gangrena é uma doença grave que surge quando alguma região do corpo não está recebendo a quantidade de sangue necessária. Posso repetir ou não? Deu? Posso repetir ou vocês entenderam bem? Tá. Uma região do corpo não está recebendo o quê? Sangue necessário. Então, se não está recebendo, tem alguma coisa que está impedindo ali. E não está deixando a conexão livre para receber. O que começa a acontecer com aquela pessoa? Começa a acontecer algo ali. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Não está recebendo a quantidade de sangue necessária ou sofre uma infecção severa, podendo provocar a morte dos tecidos e provocando sintomas como dor na região afetada, inchaço, alteração de cor de pele, por exemplo. As regiões do corpo que geralmente são mais afetadas são os dedos, mãos, pés, braços, pernas, né? Gangrena gasosa, que acontece nas camadas mais profundas dos músculos, devido à infecção por uma bactéria que produz gases. Esse tipo é mais comum após infecções de feridas ou cirurgias. Gangrena seca se desenvolve quando uma região do corpo não recebe a quantidade de sangue necessária e acaba por morrer. Devido à falta de oxigênio, sendo comum em pessoas com diabetes. Gangrena molhada acontece quando uma parte do corpo sofre uma infecção grave que provoca a morte do tecido, como no caso de queimaduras, lesões por frio extremo, que devem ser tratadas de imediato, já que põe em risco a vida da pessoa. Você viu o que Paulo estava falando, irmãos? Você viu o que Paulo está falando? Isso afeta o corpo.
Isso vai para o corpo. Agora, coloque isso espiritual agora. Pensa um pouquinho. Tá? A palavra desses roerá como gangrena. Entre os quais são Emeneus, vamos lá. Emineu e quem mais? E Fileto. Aí ele continua a dizer, o que eles fizeram? Os quais, o que aconteceu com eles? Se desviaram da onde? Da verdade, dizendo o quê? Que a ressurreição era já feita. Tem algum mal, irmãos, dizer que a ressurreição é feita? Tem algum mal? Estamos falando da ressurreição. Vocês não querem ser ressuscitados? Se morrer? Não querem ter o corpo glorificado? Vê aonde eles vão. Exatamente naquilo que está acontecendo no final. O que aqueles homens estavam falando? A ressurreição já era feita. E o que eles fizeram? Perverteram a fé de todos? De alguns. Eu não quero estar no meio desses alguns. Você quer estar? Não. Então, como se diz, com essa gangrena. Está corroendo. Está faltando o que ali, irmãos? Está faltando sangue ali. Está faltando oxigênio ali. Algo está obstruindo aquele canal. Está faltando uma conexão com Deus. Está faltando uma intimidade com Deus. Está faltando uma conexão com o homem? Não. Com Deus? Uma vida mais próxima